Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula eu vou te ensinar o passo a passo dos cálculos que você precisa fazer para determinar a porcentagem de hidróxido de magnésio no leite de magnésia. Vamos dar uma olhada? Então, aqui está o procedimento experimental passo a passo, tá? Você vai agitar bem o leite de magnésia, porque, como ele é uma suspensão, se você não agitar, vai ficar sólido para um lado, líquido para o outro, tá? Aí você vai pegar lá um becker, né, de 50 ml e vai pesar meio grama desse leite de magnésia lá. Com o auxílio de água destilada, você vai transferir todo esse leite de magnésia que você pesou para um Erlen. Usando água destilada, você vai enxaguar o becker várias vezes e vai transferir essa solução resultante lá pro Erlen, tá? Essa água vai fazer diferença nos cálculos da concentração? Não, porque você já pesou esse meio grama de leite de magnésia, então a quantidade de matéria ali, o sólido, não vai mudar, né? Então, você pode adicionar água para lavar bem o becker e fazer essa transferência quantitativa. Aí, você vai adicionar nessa suspensão 25 ml de solução de HCl 0,1 mol por litro, tá? Esse HCl, ele vai dissolver todo o hidróxido de magnésio que tiver junto aí no seu leite de magnésio, tá? Então, esse é o procedimento inicial. Só que esses 25 ml, eles não serão consumidos completamente. Você tem um excesso de HCl. Então, uma parte vai ser usada para dissolver o hidróxido de magnésio. O que não for usado é o nosso excesso, é aquele que não reagiu. E é aí que a gente vai entrar para fazer os cálculos iniciais da quantidade de leite de hidróxido de magnésio que reagiu. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Você pegou o becker, você colocou lá o leite de magnésia que você pesou na tua balança e vai adicionando água para dissolver bem esse becker e transferir tudo lá para o Erlen, certo? Bom, então você pegou lá o seu leite de magnésia, adicionou o excesso de HCl, vai mexer bem. Então, inicialmente, a suspensão de leite de magnésia, ela era branca. Quando você adicionou o HCl, ele dissolveu o hidróxido de magnésio e você colocou excesso de HCl. Então, essa mistura vai ficar transparente, uma solução transparente. Como que a gente vai determinar o hidróxido de magnésio no leite de magnésia? Então, você vai começar lá no Erlen, você vai colocar de 2 a 3 gotas de fenolftaleína, tá? A fenolftaleína é um indicador ácido-base. Então, a fenolftaleína, ela fica incolor lá no meio ácido, tá? E aí, você vai titular com o NaOH que você preparou e padronizou, tá? Você vai fazer a titulação. Então, ó, você vai ter aqui, ó, o titulado, que é o material, o leite de magnésia com HCl. Aí você vai colocar o indicador. Aí lá na bureta você vai colocar o titulante. Quem é o titulante? É o NaOH. Aí você vai preparar a bureta para o gotejamento. Você vai gotejando e vai mexendo ali até atingir o ponto de viragem. O ponto de viragem é aquele momento que você adicionar uma gota de NaOH e a cor vai mudar de incolor, porque o meio estava ácido, para rosa, né? Então, lembra que a fenolftaleína, ela muda ali mais ou menos no pH 8, 8,2, tá? E aí você vai ler o volume de NaOH lá na sua bureta, tá? Você vai anotar esse volume, ok? Bom, aqui são as etapas, né? O que que a gente vai fazer? Então, a gente vai primeiro determinar a quantidade de HCl em mol,
que não reagiu, tá? É o excesso que não reagiu com o NaOH. Depois a gente vai determinar a quantidade de matéria de NaOH que foi utilizada para neutralizar esse excesso de HCl, tá? E depois, utilizando essa quantidade de matéria de HCl, aquela inicialmente colocada para reagir com o MgOH, a gente vai determinar a quantidade de HCl que efetivamente reagiu neutralizando o hidróxido de magnésio, tá? E aí, através das equações químicas, a gente vai fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá comigo. Então, ó, toda vez que você vai fazer uma reação de estequiometria, você não pode esquecer de equacionar as reações e balancear, tá? Não pode. Então, vamos lá. Primeira reação que você fez, você pegou o leite de magnésia e adicionou HCl. Então, você está dissolvendo o leite de magnésia com HCl. Então, aqui, ó, você tem uma solução aquosa de hidróxido de magnésio que foi tratado com HCl, e aí, ao dissolver, ele está transformando o leite de magnésia, o hidróxido de magnésio que tem no leite de magnésia, em cloreto de magnésio, que é solúvel em água, tá? E tá formando água líquida, ok? Bom, esse excesso de HCl que foi colocado aqui, ó, ele vai ser titulado com o NaOH. Você colocou lá fenolftaleína, titulou e descobriu o volume de NaOH. Então, essas são as duas equações que aconteceram aí no nosso processo. Bom, agora a gente vai calcular a quantidade de HCl em excesso. O que é o excesso? É aquele que não reagiu com o hidróxido de magnésio, que tinha lá no leite de magnésia. Então, lembra, nós colocamos 25 ml. Desses 25 ml, uma parte só que reagiu, tá? Então, como que a gente sabe qual é a quantidade total de HCl que tinha lá? Então, o total é o que a gente colocou, que foram os 25 ml. Então, aqui é o Na25. Ele é igual ao AN. O que é esse AN? Esse AN é o excesso, é aquele que não reagiu, tá? E esse NaR aqui é o que reagiu com o hidróxido de magnésio, tá? Então, para a gente poder calcular essa quantidade em excesso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é equacionar a reação e balancear. Então, aqui, ó, na equação balanceada, a gente tá vendo que 1 mol de HCl precisa de 1 mol de NaOH para reagir, tá? O NaOH, a gente conhece o volume gasto na titulação e a concentração dele. Então, o volume é 11,5. De onde veio esse volume? Veio do resultado da titulação. Você abriu a bureta, fez a reação lá com o hidróxido de magnésio que estava no Erlen, usou a fenolftaleína. No momento da viragem, o volume de NaOH, 11,5 ml. Só que a gente tem que usar aqui esse volume em litros. Então, você tem que dividir isso daqui por 1000, tá? Então, a gente vai andar com a vírgula 3 casas. Então, dá 0,0115 litros. Aqui, a concentração molar do NaOH. Como molaridade é número de mol dividido por volume, você pode multiplicar a molaridade pelo volume e você vai descobrir quantos mols de NaOH foram consumidos nessa titulação, tá? Então, aqui você vai multiplicar a concentração molar, que é 0,1, vezes o volume, 0,0115. Então, vai dar 0,00115 mol. Isso é a quantidade de NaOH que você gastou. Como a proporção aqui, ó, é 1 mol de NaOH para 1 mol de HCl, a quantidade em mol de HCl é igual a de NaOH. Então, aqui a gente já sabe que é 0,00115 mol. Então,
O que é esse 0,00115 mol de HCl? É a quantidade de HCl em excesso, certo? Então, agora, com esse excesso, a gente vai descobrir qual é a quantidade que reagiu de fato. Bom, agora a gente vai calcular o que reagiu. Então, nós descobrimos a quantidade que tinha em excesso. Mas qual foi a quantidade total que a gente colocou lá? Nós colocamos aqueles 25 ml e a concentração é 0,1 mol por litro. Então, para achar a quantidade de HCl que a gente colocou lá, a gente vai multiplicar 0,1 pelo volume em litros. Ó. Aqui é 25 ml, então é 0,025 litros. Então, vai dar 0,0025 mol. Então, isso aqui é a quantidade total que nós colocamos de HCl, 0,0025. A quantidade que foi em excesso foi esse 0,00115. Então, agora a gente descobre a quantidade de ácido que reagiu de verdade. Então, fazendo essa conta aqui, 0,0025 menos 0,0115 vai dar 0,00135 mol de HCl que reagiu, tá? Com o hidróxido de magnésio que tinha lá. Então, agora, com esses resultados, a gente já consegue calcular a quantidade em mol de hidróxido de magnésio que reagiu com aquele ácido, tá? Então, ó, a equação balanceada da reação do hidróxido de magnésio com ácido clorídrico fala que para cada 1 mol do hidróxido de magnésio, a gente precisa de 2 mols de ácido. Nós temos a quantidade em mol de ácido que reagiu, que a gente acabou de calcular. Então, a gente vai descobrir quantos mols de hidróxido de magnésio reagiu. Então, aqui é só multiplicar em cruz, tá? Então, aqui a conta que você vai fazer, ó, 1 mol vezes 0,0135 mol dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 0,00675 mol de hidróxido de magnésio. Isso é a quantidade em mols de hidróxido de magnésio que tem lá naquele meio grama que você colocou no início, tá? Então, como é que a gente transforma essa quantidade em mol para grama? A gente sabe que 1 mol do hidróxido de magnésio, ele tem 58 gramas. Que aí você vai somar a massa do magnésio, mais o do oxigênio, mais o do hidrogênio. Como nós temos 0,000675 mol, isso vai te dar uma massa em gramas. Então, você vai multiplicar em cruz aqui, ó. Então, essa massa de hidróxido de magnésio é 0,03915 gramas. Então, agora a gente vai calcular a porcentagem de hidróxido de magnésio que tem nesse meio grama. Então, veja, ó, nós calculamos a quantidade em mol de HCl que reagiu, e aí a gente sabe que a proporção de hidróxido de magnésio para ácido clorídrico é 1:2, tá? Então, a quantidade em mol de hidróxido de magnésio vai ser a metade da quantidade de ácido clorídrico. Então, daqui para cá, a gente só dividiu por 2. E aí, nós transformamos essa quantidade aqui de mol para massa. Lá no início, nós colocamos meio grama de hidróxido de magnésio. Ou seja, era tudo que nós colocamos, meio grama. Então, isso aqui é o nosso 100%. Essa massa que nós achamos, que é 0,03915
15 gramas, vai me dar a porcentagem de hidróxido de magnésio. Então, aqui é só a gente multiplicar em cruz. Fazendo essa conta, dá 7,83%, tá? Então, o exercício, ele pede, o experimento, né, ele pede para você repetir isso pelo menos 3 vezes. Porque sabe-se que o leite de magnésio, ele tem em torno de 7% de hidróxido de magnésio. Aqui, a gente achou 7,83%, porque eu estou considerando aí um valor experimental do volume de NaOH que a gente gastou para neutralizar o excesso, né, de HCl. Então, se você faz essa medida 3 vezes, 4 vezes, você vai provavelmente encontrar valores diferentes, tudo bem? Espero que você tenha aproveitado a aula. Se você aproveitou, compartilha com seus amigos, dê o seu like, se inscreve no canal, né? E deixa algum comentário para ajudar o nosso canal a crescer. Os comentários ajudam no engajamento, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!